Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Queria dar início ao culto desse domingo, culto de adoração ao nome do Senhor. Queria desejar a todos uma boa noite, ao pessoal da live também. E queria começar a noite com uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, todas as bênçãos derramadas, e que Ele possa continuar nos abençoando, derramando a sua graça misericordiosa sobre as nossas vidas, amém? Senhor Deus Pai, graças te dou, Senhor, por estar aqui na Tua presença. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido, Pai, para estar aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, bendizendo, adorando Teu nome, Senhor. Nós não somos capazes de nada, nós não somos merecedores, nós somos meros pecadores, Pai, que estamos aqui de coração quebrantado na Tua presença, Senhor. Coloca a minha vida e a vida de todos que estão aqui na Tua presença, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai, para que a nossa adoração chegue a Teu trono de graça, Pai. Derrame Sua graça sobre as nossas vidas, Pai. Usa-nos, Senhor, como instrumento em Suas mãos, que nós possamos, Pai, compreender tudo aquilo que o Senhor tem para dizer, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor venha falar, Senhor, através da Simone, Pai, sobre as nossas vidas também essa noite, que vai estar trazendo a palavra, e que nós possamos, Pai, ser usados como instrumento em Suas mãos, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, essa noite aqui, e que nada venha atrapalhar o engrandecido do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos podem se colocar de pé, vamos cantar o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra, a nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus
momento vamos entregar nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Aquele que também está em casa assistindo pela live pode estar fazendo isso através do depósito ali, que está na agência 0643 e na conta corrente 02050-6. Amém? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Foi através dele, queridos, e por meio dele, que nós hoje podemos nos quebrantar aos pés da cruz, sermos purificados através do sangue dele, e que você possa declarar através desse louvor a importância do sangue de Cristo, amém? Do sacrifício dele, da obra dele, amém? Para a cruz eu vou.
estado aqui no meio de nós, Pai. Nós só temos a agradecer a Ti, Pai, em todas essas turbulências, Pai. Em meio de pandemia, nós estamos todos aqui, Pai, Te adorando, bendizendo o Teu nome, Senhor. Ó Senhor, que o nome do Senhor seja engrandecido para todos sempre, Pai. Nós não somos merecedores, nós não somos capazes de nada, Pai, mas a Tua graça misericordiosa caiu sobre nós, Pai. E eu Te glorifico por isso, Pai, porque nós somos, Pai, aqui, Senhor, coerdeiros de Jesus Cristo, Pai. Coloco aqui todos na Tua presença, Senhor, que o Senhor esteja usando, Senhor, a Simone para falar através do Pai, para nossas vidas, Pai, que nós possamos, Senhor, escutar a Tua voz, Pai, e estar aqui, Senhor, para glorificar também o Seu nome, Pai. É isso que eu Te peço, Senhor, essa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Mas é uma alegria estar aqui nessa noite para adorar a Deus com os irmãos, poder compartilhar um texto da Palavra de Deus. E rapidamente eu já gostaria que os irmãos abrissem o texto que eu gostaria de, junto com os irmãos, meditar nessa noite, que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. É um texto bem conhecido da palavra do Senhor, é um cântico, é o último cântico. O profeta Isaías começou no capítulo 42, formulando 3 cânticos, na verdade. É o cântico sobre o servo sofredor, e esse é o último cântico que começa no capítulo 52, no verso 13, e termina no capítulo 53. Mas eu agora ler com vocês o capítulo 53 a partir do verso 1. Se você pudesse colocar de pé para ler e acompanhar a palavra de Deus comigo. E diz assim: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi levado por juízo opressor,
E a sua descendência, quem o considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano nenhum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá os despojos com os poderosos. Porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu gostaria de meditar com vocês nessa noite sobre um tema. O que eu e você temos a ver com a cruz de Cristo? A cruz é um elemento de morte, de tortura, que era usado pelos romanos, mas nós não temos a mínima ideia do que é morrer numa cruz. O sofrimento, como é aquela morte, talvez você já viu aquele filme, e todo aquele terror que se passou ali, naquele filme de Mel Gibson, aquela terror que é expressado naquele filme sobre a tortura. Mas o que nós temos a ver com isso? O que nós aqui hoje como igreja temos a ver com isso? Por que a cruz é o símbolo do cristianismo? O que isso significa para nós? Por que Jesus morreu numa cruz? Por que não foi em outro lugar? Porque a cruz foi a escolha para que Jesus morresse. O que nós temos a ver com isso? Esse texto de Isaías, ele foi escrito 700 anos antes de Cristo. Todo esse texto se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Se você tem o costume de anotar, você pode anotar comigo agora. O capítulo 53, do verso 1 ao verso 3, se cumpriu em João 12, 37 e 38. Também em Marcos 3, em Marcos 15, 16 e 19. O verso 4 se cumpriu em Romanos 4, 25, 1 Pedro 2, 24 e 25. O verso 5 se cumpriu em Romanos 3, 25. O verso 6 em Romanos 3, 25. O verso 7 em João 10, 11. O verso 8 em Romanos 3, 25. O verso 9 em João 19, 38 a 42. O verso 10 e 11 em Romanos 5, de 15 a 19. E o verso 12 em Marcos 15, 27 e 28 e Lucas 22, 37. Todo esse texto se cumpriu. 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías foi levantado por Deus para que essa profecia fosse dada ao povo. O profeta Isaías é chamado do profeta da salvação. O profeta Isaías é citado 40 vezes no Novo Testamento. Mas o que nós temos a ver com a cruz de Cristo? Essa é a pergunta. Quando você lembra da cruz, o que ela te faz pensar? O que ela faz pensar que ela impacta na sua vida? Cada texto desse traz um impacto para mim e para você, e é nisso que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, com um coração aberto e entendendo o que ela significou para nós e por que Cristo foi para aquela cruz e porque o profeta pronunciou isso, não somente ele, mas Zacarias também pronunciou que Jesus iria vir, que haveria um servo sofredor e que ele morreria numa cruz e ali ele pagaria o pecado de muitos, e isso traria um impacto não somente para aquela época, mas até hoje isso impacta a nossa vida. Então eu gostaria que nessa noite nós pensássemos sobre isso. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, a cruz de Cristo nos mostra a nossa interioridade.
Leia comigo de novo o verso 4. Verso 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, olhando para ela com o propósito exato do que ela foi feito e por que Jesus foi levantado naquela cruz, Ele mostra a nossa interioridade, o quanto nós somos enfermos, o quanto o pecado nos atingiu, não somente as nossas enfermidades físicas, mas psicológicas. A nossa alma está ferida, está machucada, o pecado atingiu de tal maneira, irmãos, o nosso ser, que nós nos tornamos alheios à vontade de Deus, cegos. Efésios é muito claro quando diz que nós andávamos desgarrados, nós andávamos cegos, mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, ela nos mostra o quanto nós estamos feridos, machucados, magoados, impossível de olhar a verdade de Deus, a palavra de Deus e reconhecer quem realmente Cristo é, se essa cruz não nos impactar, não nos libertar, e se o sangue de Jesus não transformar a nossa vida. A cruz de Cristo também, ela nos mostra as nossas opiniões. Olha só o verso 4, o final dele. E nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. Geralmente, quando nós confrontamos as nossas opiniões com as opiniões que Deus tem a respeito de nós, a respeito da Bíblia, a respeito da vida, a respeito de tudo que acontece, nós geralmente vemos que as opiniões não são as mesmas. Quando Jesus estava naquela cruz e as pessoas passavam por eles, o que as pessoas diziam? Não era servo de Deus? Que Deus o tire daí. Não salvou a muitos? Por que não se salva a si mesmo? E o texto diz exatamente que nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo e confrontamos as nossas opiniões com as opiniões que Deus tem, nós geralmente vamos ver que as nossas opiniões são diferentes das opiniões de Deus. Você tem feito isso? Quando você tem que tomar uma decisão, quando você pensa sobre sua vida, quando você tem que ir a determinado lugar, ou fazer algo, você costuma confrontar as suas opiniões com as opiniões de Deus? Geralmente, as nossas opiniões, quando confrontadas com as opiniões de Deus, elas têm divergências grandes. Não foi assim, não foi diferente quando Jesus foi levantado naquela cruz. Quando Jesus veio e se apresentou ao povo, o povo não creu nele. Quando Jesus veio e foi levantado naquela cruz, e quando ele se apresentou como Messias, as pessoas simplesmente zombavam deles. Não é diferente nos nossos dias. A cruz é zombada nos nossos dias. A cruz é abandonada nos nossos dias. Quando se fala numa vida de renúncia, numa vida de retidão, de santidade, isso está virando zombaria, isso está virando desprezo. Por quê? Porque a cruz, ela não é um instrumento de tortura. A cruz nunca foi usada para torturar ninguém. Quando Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: olha, se você quer me seguir, e os discípulos e alguns chegaram para ele e disseram: mestre, eu vou te seguir por onde quer que você for. Aí Jesus disse para ele: olha, vai e vende tudo que tem, vem e segue-me. Ele saiu triste. Olha, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. E Jesus disse: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ele também voltou atrás. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: olha, vocês querem sair? Querem ir embora? Porque aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Jesus não disse: olha, vocês vão ser torturados. Quando Jesus falou de cruz para eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo, que eles iriam morrer. Quando Jesus teve um encontro com você, você entendeu isso?
que a cruz significa que você vai seguir após Cristo e você precisa morrer? Você precisa morrer para os seus desejos, para os seus sonhos, para as suas ilusões, para os seus pensamentos, que a cruz não é a sua doença. Mas o texto diz, Simone, que ele levou sobre si as minhas enfermidades. Sim, ele levou, e Deus tem todo o poder para curar você, mas a sua doença, ela não é a sua cruz. Hoje em dia nós ficamos doentes, nós ficamos aflitos, mas a culpa não é de Cristo, a culpa é porque nós vivemos num mundo caído. Mas você está disposto a servir a Cristo mesmo doente? Você está disposto a dar glórias a Deus, mesmo que a doença bata na porta da sua casa? Porque quando tudo vai bem, não é difícil. Jesus disse que até os ímpios fazem isso. Amar a quem te ama é muito fácil. Perdoar a quem te perdoa é muito fácil. Agora, quando Jesus nos confronta com a sua cruz, ele quis dizer que eu e você também temos que morrer. Você entendeu isso? Você entendeu que a sua cruz não é o seu marido chato? Não é o seu professor? Não é o seu patrão que pega no seu pé? Não é a faculdade que você quer fazer e não consegue? Não é o vestibular que você quer passar e não consegue? Esse não é a sua cruz, porque às vezes a gente ouve isso, né? Minha cruz para o resto da vida é esse homem chato que eu me casei. Você se casou porque você quis, você escolheu. E há princípios bíblicos para que agora você conduza o seu casamento. Minha cruz é meu pai que não me deixa fazer o que eu quero fazer. Não, essa não é a sua cruz, querido. Ah, minha cruz é a minha doença, a minha cruz... Não, a sua cruz... A minha e a sua cruz, que Jesus disse que eu e você deveríamos carregar, é que eu e você deveríamos morrer para as nossas questões, para este mundo e para as nossas opiniões. E nós deveríamos olhar para essa palavra e viver conforme ela nos orientou. Então, o que significa se aproximar da cruz de Cristo? Significa que ela vai revelar o nosso interior, vai revelar as nossas enfermidades, a nossa interioridade, as nossas mágoas, as nossas dores. E para que ela vai revelar isso, Simone? Ela vai revelar para ser curado. Não é para expor ao mundo, é para ser curado. Também vai revelar as nossas opiniões, vai revelar para que ela seja confrontado com a vontade de Deus. Quando também nós nos aproximamos da cruz de Cristo, um segundo ponto aqui nessa mensagem, é que ela nos aproxima da única alternativa que eu e você temos de justificação. Isso você vai encontrar a partir do verso 6. Leia comigo de novo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência quem o considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua prosperidade prolongada os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando eu me aproximo da cruz de Cristo, eu vejo a minha interioridade, eu vejo os meus pecados, eu vejo a minha incapacidade, eu vejo que eu preciso morrer, e eu vejo que eu não consigo. Porém, eu vejo que Jesus fez isso por mim. Eu vejo que Ele carregou sobre Ele os meus pecados. Eu vejo que o justo morreu pelo injusto. Não é isso que o início do texto diz? Quem creu na nossa pregação? O texto começa com uma pergunta, e você entendeu por quê? Porque essa pregação da cruz de Cristo, ela é um absurdo. O apóstolo Paulo falou isso.
O apóstolo Paulo diz que a pregação da cruz é uma loucura, porque se um justo morre pelo justo, é justo, mas o justo morrer pelo injusto é uma loucura, é inaceitável. Mas foi isso que aconteceu. O texto diz que na boca de Jesus não houve dolo, não houve nenhuma palavra de engano. Ele cumpriu toda a lei, nele não havia pecado. Por isso, ele pôde ir para a cruz e pagar o preço exigido pelo pecado. Enquanto os sacerdotes levavam no templo, todo ano, como um tipo de Cristo, um cordeiro para ser imolado, para ser sacrificado, para ser ali então derramado sangue, para justificar o pecado temporariamente pela nação, Jesus fez isso de uma vez só, dizem Hebreus. Para justificar a quem? A muitos, diz o texto. Não há outro caminho, não há outra esperança, para que a minha e a sua interioridade magoada, injustificável, o meu e o seu pecado, ser purificado se não for em Jesus. Lá em Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5:19: porque, como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Irmão, a sua vida, a minha vida e a vida daqueles que hoje não reconhecem a cruz de Cristo e estão perdidos, e o texto diz aqui que as pessoas estão desgarradas como ovelhas, se desviando do seu caminho. Essas pessoas, elas estão perdidas, indo para um caminho da perdição, e elas vão para o caminho eterno da perdição, sem saber que é o único caminho que elas podem encontrar redenção para as suas almas, é a pessoa de Jesus. Não há outro caminho. Ninguém é salvo pelas obras, ninguém é bom e justificado diante de Deus, porque quando o nosso preço foi pago ali naquela cruz, ele foi pago para Deus. A sua vida vale um alto preço, porque vale o preço do sangue de Jesus. Ele não foi comprado por coisas perecíveis, como diz o apóstolo Paulo. Ela foi comprada pelo sangue puro do Deus vivo, que deixou a sua glória e desceu para se tornar homem, para viver nessa terra, obedecer e morrer a morte, e morte de cruz. Então, quando eu olho para a cruz de Cristo, e quando eu olho corretamente, eu olho para a única alternativa que eu e todo ser humano tem de ser salvo, de ser justificado. Não há outro caminho. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Jesus é o único que pode reconciliar o homem para com Deus. Porque nós estávamos em guerra com Deus. Jesus não nos comprou da mão do diabo. Jesus nos comprou para Deus, porque nós estávamos em rebelião contra Deus. Quando Adão pecou lá no Éden, ele pecou e se distanciou de Deus. Ele ofendeu a Deus. Ele se entregou a uma vida para viver sem Deus. Esse foi o pecado. Ele disse para Deus, naquela desobediência, que ele queria viver uma vida sem Deus. E é isso que os homens vivem hoje em dia. Eles querem viver uma vida boa, uma vida próspera, uma vida abençoada por Deus, mas uma vida sem Deus. Mas, no entanto, quando acontece algo ruim, eles culpam a Deus. Os homens tiram Deus da sua vida, tiram os princípios de Deus da sua vida, vivem alheios à palavra de Deus. No entanto, quando há uma catástrofe no mundo, eles culpam a Deus. E eles dizem que Deus é mau, porque Deus não cuida do mundo.
No entanto, vivem como se Deus não existisse, praticam suas obras como se Deus não existisse, vivem as suas vidas no dia a dia como se Deus não houvesse, querem as bênçãos de Deus, até oram a Deus, mas nunca obedecem a Deus, mas cobram de Deus quando algo dá errado. Isso é um ateísmo prático. E muitas vezes nós estamos vindo ao culto, nós cantamos para Deus, nós falamos coisas para Deus, mas nós vivemos esse ateísmo prático. Nós tiramos Deus do nosso dia a dia. Nós não confrontamos a nossa vida com os preceitos de Deus, com os princípios de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus deseja para a nossa vida, a não ser que algo dê errado. Aí nós trazemos Deus para o nosso dia a dia. Aí nós culpamos Deus. Por que Deus não me protegeu? No entanto, nós ignoramos Deus durante toda a nossa trajetória. Mas a Deus agradou moer a Jesus, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar novamente com Ele. Jesus disse isso, que Ele não veio trazer paz ao mundo. Jesus disse que Ele veio trazer guerra. E essa guerra era justamente essa guerra de preceitos, de princípios, onde Ele veio confrontar o nosso coração, a nossa vida, com aquilo que nós estávamos vivendo, porque o povo judeu era um povo extremamente religioso, uma religião sem Deus, sem coração, sem vida, sem amor, sem quebrantamento, sem arrependimento de pecado. A cruz de Cristo me mostra e te mostra que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. É um cristianismo sem Deus, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem amor? Ou é um cristianismo onde nós olhamos para aquela cruz e vemos que Deus justificou a muitos, e por causa disso, nós fomos justificados, e por causa disso, e somente por causa disso, nós podemos nos achegar a Deus? A cruz de Cristo também me mostra que é a única maneira de termos paz. Versículo 5 diz isso. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós temos tanta falta de paz. Há tantas turbulências no nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus veio trazer essa paz para a minha e para a tua vida. Veio trazer essa reconciliação entre Deus e o homem. E às vezes nós buscamos essa paz em tantos outros lugares, em tantas outras coisas. Mas Isaías 53, a cruz de Cristo, diz que essa paz nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. E para concluir, irmãos, a cruz de Cristo também me mostra e te mostra que nós fazemos parte de uma grande família de Cristo. Verso 12 diz isso: por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá os despojos com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi condenado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. João 11, 51 e 52 diz assim: ora, ele não disse isso era um sacerdote falando, de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Quem falou isso foi Caifás. Caifás foi o que condenou Jesus à morte. Ele mesmo deu essa profecia, mas ele não se converteu. Ele mesmo profetizou que Jesus não estava falando dele mesmo, mas que ele iria morrer por toda a nação, e não somente a nação de Israel, mas todos aqueles filhos de Deus que estavam dispersos em todo o mundo, para reunirem em um só corpo os filhos de Deus. Eu e você fazemos parte de uma grande família de Deus,
espalhada por todo esse mundo, que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Em Apocalipse diz isso, que Jesus comprou para si todas as línguas, povos e nações, e um dia estarão diante dele para adorar diante do grande trono. Eu e você não estamos sozinhos em adoração e louvor nessa terra. Isso deve animar o seu coração. Isso deve alegrar o teu coração. Isso deve trazer esperança ao teu coração, porque nós fazemos parte de uma grande família de Cristo. A cruz de Cristo é o caminho da reconciliação. E eu e você devemos anunciar isso. Nessa última canção que nós cantamos aqui, diz que nós fomos atraídos pela cruz de Cristo, e Ele gentilmente nos atraiu. Quando eu olho as imagens daquele filme de Mel Gibson, eu não vejo gentileza nenhuma naquele lugar. Eu não vejo gentileza nenhuma em nada do que aqueles soldados estão fazendo com Jesus. Por que essa canção diz que nós fomos atraídos gentilmente? Porque a graça é gentil, irmãos. Porque não há nada mais gentil nesse mundo do que a graça de Deus. Ao Senhor, diz o texto, agradou moê-lo. O Filho de Deus foi moído pelas minhas e as tuas transgressões. Existe gentileza maior que Deus poderia fazer por mim e por você? Ao Senhor agradou moê-lo e levar sobre Jesus o pecado de muitos. Era eu e você que deveríamos estar naquela cruz. Era eu e você que deveríamos sofrer aqueles horrores. Aquela cruz não era dele, era minha. Aquela cruz não era dele, era sua. Os pecados que ele pagou não eram dele, eram seus. A condenação não era dele, eram seus. O dolo que não houve na boca de Jesus, nunca houve, há na sua. Quanto dolo há na nossa boca durante a semana? Quanta palavra torpe há na nossa boca durante a semana? O apóstolo Paulo diz isso, que não haja na sua boca nenhuma palavra torpe, nada do que venha ofender o seu irmão, dos seus pensamentos, mas tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for verdadeiro, e se alguma virtude há, nisso pensai. Quanto pensamento que não há virtude na nossa mente. E o apóstolo Paulo ainda diz, e se for verdadeiro, e se há virtude, nisso pensai. Sabia que há pensamentos verdadeiros que não têm virtude? Por quê? Porque alguém pode ter ofendido você e isso ser verdade. Mas tem virtude você ficar alimentando isso todos os dias na sua mente? Não há virtude. Quando Jesus estava naquela cruz e as pessoas estavam passando ali, zombando dele, falando em verdades e dizendo, não é Deus, sai dessa cruz que nós vamos crer em ti. Tu não dizia que tu era o Filho de Deus? Então desce daí, salvou a tantos, não salva ninguém. O que Jesus falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Era verdade que eles estavam ofendendo a Jesus? Jesus poderia ter pensado e clamado a Deus para que fulminasse aquelas pessoas ali? Podia, mas Jesus pediu perdão. E o último brado de Jesus na cruz foi tetelestai, está consumado. Esse era o carimbo dado quando um escravo era salvo, ou seja, era liberto, quando havia sido pago o preço por ele. E com esse carimbo, significava que aquela pessoa jamais poderia se tornar escravo novamente. Ele estava livre. Quando Jesus gritou tetelestai naquela cruz, significou que ele pagou o preço. E ninguém mais pode requerer o preço do pecado que ele pagou. Jesus pagou perfeitamente todo o preço do nosso pecado. Isso não quebranta o teu coração, irmão? Então, quando eu me aproximo da cruz de Cristo, eu vejo essa gentileza que Ele fez por mim. O pecado era dele, não era meu.
A mágoa era minha, não era dele. A dor, a enfermidade do pecado era minha, não era dele. Na minha boca ainda há dolo, na boca dele não. Mas ao Senhor Deus agradou moê-lo por mim. E eu faço parte de um corpo de irmãos que carregam essa cruz comigo. E essa cruz significa que eu morri. Eu estou morto. Morto não reage. Nós não reagimos às coisas desse mundo como qualquer pessoa reage. Pelo menos não éramos para reagir. Quando eu me aproximo da cruz de Cristo, é isso que eu tenho que pensar. Essa cruz tem que confrontar o meu e o teu coração, o meu e o teu pensamento, a minha e a tua opinião. Nós estamos vivendo como discípulos de Jesus, carregando a nossa cruz, morrendo para esse mundo e vivendo para Cristo. Essa palavra faz vida e diferença em nós de verdade? Ou nós temos essa cruz apenas como um símbolo, que nós nem significamos o que é, nem sabemos qual é o significado dela e a importância dela, na nossa história, na nossa vida, e na vida do nosso Salvador. Por isso ele não morreu em qualquer outro lugar, porque a cruz é instrumento de morte. Todos os dias quando eu levanto, eu tenho que me lembrar que eu já morri. Eu já morri para esse mundo, eu já morri para esses preceitos desse mundo, mas eu estou viva em Cristo Jesus, e estou vivificada, porque Ele levou sobre si as minhas dores, e eu posso continuar depositando as minhas dores na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo tem poder para me curar, a cruz de Cristo tem poder para me restaurar, a cruz de Cristo tem poder para me vivificar. Todos os dias o poder que emanou da cruz de Cristo continua emanando. Todos os dias Ele me atrai gentilmente com a graça gratuita, como diz lá em Romanos. A graça de Deus nos emudece. A cruz era minha, mas Ele levou sobre si a minha cruz. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Ti nessa noite, tentando entender melhor sobre a Tua cruz, Senhor, sobre a maravilhosa ação de Deus na história para resgatar e salvar o homem, para que nós tivéssemos novamente comunhão contigo, Senhor, que foi quebrada desde o Éden, mas o Senhor não desistiu, o Senhor veio atrás de nós, por amor, Senhor. O Senhor veio nos resgatar, nos justificar, nos buscar, Senhor. E para isso o Teu Filho foi enviado até nós, como Tu prometestes. E para isso, Senhor, Ele suportou a nossa cruz, porque éramos nós que deveríamos estar lá. Éramos nós que deveríamos pagar o preço do pecado, Senhor. O dolo era nosso, o pecado era nosso, a transgressão era nossa, mas ao Senhor agradou moê-lo pelas nossas transgressões. Ao Senhor agradou moê-lo, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos atraído a Ti tão gentilmente através da Tua cruz, Senhor. Através da Tua morte, através da Tua ressurreição. O Senhor tem nos achegado a Ti, Senhor. O Senhor tem nos justificado. O Senhor tem nos perdoado. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco. Tu nos instrui, Tu nos corrige, Tu nos enche da Tua presença, Tu nos perdoa, Tu nos alcança onde quer que nós estejamos. Tu não nos deixa só. Por isso, Senhor, nessa noite, aqui neste lugar, e quem quer que esteja nos ouvindo, que o Senhor alcance com a Tua graça gratuita, Senhor. Que o Senhor salve vidas nessa noite pela Tua graça. Que o Senhor liberte vidas, Senhor. Que o Senhor transforme vidas como o Senhor tem transformado no decorrer da história, porque o Senhor está voltando. E o Senhor vai buscar para reunir o Teu povo de toda a terra, de toda a língua e nação, para Te adorar constantemente e eternamente. Mas até lá, ajuda-nos como a Tua igreja a carregar essa cruz, como Teus discípulos, e anunciar o Teu Evangelho.
onde quer que nós estejamos, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, para que o Teu nome seja, Senhor, bendito em todas as nações. Sim, Senhor, nós oramos, bendizemos e agradecemos o Teu nome, diante de Ti nessa noite, constrangidos por tão grande amor que o Senhor nos amou, e que por isso se entregou por nós e nos libertou, Senhor, das garras do pecado, da condenação do pecado. Obrigada, Jesus, e ajuda-nos a caminhar contigo em obediência, a confrontarmos os nossos pensamentos, as nossas opiniões com a Tua cruz, com a Tua palavra, e a Te obedecer, Senhor, segundo os Teus preceitos e a Tua vontade. Assim nós oramos, Te bendizemos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Flávio. E com isso a gente está encerrando o nosso culto dessa noite. Estão todos despedidos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém?